tarde, meu nome é Matheus. Vou falar um pouco sobre o que são os medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são a classe de medicamentos usada para reduzir a inflamação, aliviar a dor, diminuir a febre, e são chamados por não esteroides para diferenciá-lo de corticoides, que também têm ação anti-inflamatória, mas são derivados de hormônios, não são derivados de hormônios esteroides. Alguns efeitos colaterais comuns são irritação no estômago, gastrite, úlcera, sangramento gastrointestinais, aumento da pressão arterial e problemas renais. Os riscos cardiovasculares aumentados. Deve evitar o uso prolongado desses medicamentos sem orientação médica, especificamente em pessoas com problemas gástricos, renais ou cardiovasculares. O conjunto com outros medicamentos, como anticoagulantes, podem exigir cuidados especiais. Boa tarde, me chamo Carlos José. Vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. São uma classe de medicamentos amplamente utilizados para reduzir inflamação, dor e febre. Seu mecanismo de ação é a inibição da ciclooxigenase, que participa da síntese de prostaglandinas. Os principais pontos do mecanismo, então, é a inibição da ciclooxigenase, que existe em duas isoformas, que é a COX-1, que produz prostaglandina, que protege a mucosa gástrica, regula a função renal e a agregação plaquetária. E a COX-2, ela advém durante processos inflamatórios. Aumenta a produção de prostaglandinas pró-inflamatórias. Então, ela vem assim de um processo inflamatório. E os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão inibir as duas formas, mas alguns vão vir mais específico, inibindo o COX-2. Então, de forma mais resumida, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem principalmente bloqueando a ciclooxigenase e reduzindo a produção de prostaglandinas inflamatórias, aliviando então sintomas como dor, inchaço, febre, e vai reduzir a vasodilatação, edema e sensibilização dos nossos receptores. Olá, eu sou Gustavo Henrique Dias e vou falar sobre os efeitos colaterais comuns das AINES e suas contradições. Começando pelos efeitos colaterais, temos os efeitos gastrointestinais, que são causados pela inibição da COX-1, que reduz as prostaglandinas protetoras da mucosa gástrica. E isso causa dispepsia, náuseas de vômito, a úlcera gástrica, o duodenal e a gastrite. Temos também alguns efeitos renais, causados pela inibição das prostaglandinas, que mantém o fluxo sanguíneo renal, que causa a retenção de sódio e água, levando a um inchaço ou edema, redução da função renal aguda, principalmente em idosos ou quem tem doença renal. Temos os efeitos cardiovasculares, mais comuns com os inibidores seletivos da COX-2, e traz riscos como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, e temos também efeitos respiratórios ou alérgicos. Em indivíduos sensíveis, especialmente os asmáticos, têm maior risco, que é o broncoespasmo, que é a crise de asma. Temos a rinite, a urticária, a anafilaxia, que é raro, mas pode acontecer. Também temos efeitos hematológicos, onde as AINES não seletivos inibem a agregação plaquetária via COX-1, podem aumentar o risco de sangramentos, especialmente anticoagulantes. Agora falando de algumas contradições dos AINES, e podemos dizer que em primeiro lugar temos a úlcera péptica ativa ou o histórico de hemorragia digestiva. Não é recomendado para o uso das AINES devido ao risco de sangramento grave e deve-se evitar completamente ou usar com extrema cautela com proteção gástrica. Temos a insuficiência renal moderada a grave, que pode levar à piora da função renal e à insuficiência renal aguda.
Em terceiro, temos a insuficiência cardíaca congestiva, onde os AINES promovem retenção de líquidos, podendo descompensar o quadro. E temos, em quarto lugar, a hipertensão arterial não controlada, que podem elevar ainda mais a pressão arterial. Na gravidez, especialmente no terceiro trimestre, pode causar fechamento prematuro do ducto arterioso fetal, risco de sangramento materno ou fetal e inibição do trabalho de parto. Alergia a AINES ou ácido acetilsalicílico traz risco de reação alérgica grave, como a urticária, broncoespasmo e anafilaxia. Em sétimo, temos o uso concomitante com anticoagulantes orais, que pode potencializar o risco de sangramento. Então, com todas essas contradições, não é recomendado usar a AINES nesses casos, devido a essas contradições que foram ditas. Olá, meu nome é Alan. Eu vou falar um pouquinho sobre a administração, via de administrações e absorção dos fármacos de AINE, né? As principais vias de administrações dos AINES, os mais comuns é a via oral impressionante, que seja oral, né? Correspondendo 88% da sua administração oral, né? Intramusculares chega entre 8%, né? E intravenosa ocupa o seu 4% em caso grave, né? Urgência. E também indicado também para analgesia, né? Pós-operatório e condições inflamatórias, né? E também eu vou falar um pouquinho sobre a absorção, né? A absorção praticamente rápida, entre 3 a 4 horas, né? Falando, né, como se parecendo ele oral, né? E é sua completamente nos sistemas gastrointestinal, né? Depois de administração oral, certo? Os AINES são absorvidos principalmente nos de difusão passiva, né? No trato gastrointestinal, como podemos falou agora atrás, né? E essa absorção ocorre de forma rápida e completa, com um pico de concentração, pessoal, plasmática em 2 e 3 horas após a sua administração. Oi, meu nome é Pedro Ribeiro Simões, venho outra vez falar para vocês os principais AINES na medicina veterinária, as espécies, as indicações e alguns efeitos colaterais. Temos primeiramente a fenilbutazona, principalmente utilizado em equinos e bovinos. Tem indicações para osteoartrite, laminite, inflamações musculoesqueléticas. Tem alguns efeitos adversos, que são as úlceras gástricas, anemia aplásica por uso prolongado e a nefrotoxibilidade. Temos também o Flunexin miglumine, que é utilizado em equinos, bovinos e suínos. Indicações para cólicas em equinos, inflamações agudas e febre. Tem alguns efeitos adversos, que são lesões gástricas e renais, especialmente em animais desidratados. Também temos outro AINES, que é o meloxicam, utilizado em cães, gatos e equinos. Indicações para dor crônica, no caso osteoartrite, e pós-cirúrgico. Temos também o carprofeno, utilizado em cães. Ele não é recomendado para gatos. Ele é indicado para dor pós-operatória e artrites. Ele tem uma segurança que ele é de menor toxicidade gastrointestinal em comparação a AINES não seletivos. Também temos a dipirona, utilizada em cães, equinos, bovinos.
ela é restrita em alguns países. Tem indicações para febre e dor moderada. Tem alguns riscos, que é a agranulocitose. Tem alguns efeitos adversos e precauções. Os efeitos adversos gastrointestinais são ulcerações e hemorragias. Também temos efeitos adversos renais, que é a nefrotoxicidade, especialmente em animais desidratados. Bom, então é de fato conclusivo que os anti-inflamatórios não esteroidais é uma classe de medicamentos amplamente utilizados na medicina veterinária, pela sua facilidade e pela sua segurança em relação aos anti-inflamatórios esteroidais, corticosteroides, tendo uma margem maior de segurança. Porém, também é de fato que devemos saber que o uso indevido e inadequado desses medicamentos podem sim trazer malefícios ao nosso paciente, prejudicar o nosso paciente. Então, devemos saber as formas corretas, vias de administração, como funciona esse medicamento no corpo do nosso paciente, as limitações do nosso paciente, para que a gente possa fazer um protocolo com êxito e, no fim, ter sucesso no tratamento do nosso paciente. Agradeço, então, ao professor Érico, que nos impôs esse trabalho, trazendo essas informações para facilitar o dia a dia de todos os médicos veterinários e absorvendo esse conhecimento para nós.